Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que vira de cabeça para baixo o jeito como a gente costuma organizar o mundo. Sabe essa lógica da hierarquia? Do trabalho, do conhecimento? Parece que tudo segue uma ordem de cima para baixo. Mas e se existisse um outro jeito de pensar? Na maioria das vezes, a gente olha para o mundo e vê estruturas hierárquicas, né? De cima para baixo. É um modelo tão, mas tão comum que a gente quase nunca para pensar nele. Pensa só, uma árvore genealógica, a hierarquia numa empresa ou até as pastas no computador. Esse modelo que parece uma árvore está em todo lugar. E ele tem nome, pensamento arborescente. Mas e se a resposta não estivesse nos galhos, mas sim debaixo da terra? Dois filósofos franceses vieram com uma alternativa bem radical, inspirada em algo que cresce de um jeito totalmente diferente. Ok, para a gente entender essa nova forma de ver o mundo, vamos passar por 5 pontos. A gente começa com as hierarquias, que todo mundo já conhece, depois mergulha nesse modelo alternativo e aí vê como esses dois mundos não só brigam, mas também se conectam. Então, para começar, vamos entender direitinho esse modelo tradicional que Gilles Deleuze e Félix Guattari tanto questionaram. Porque, olha, ele é a base de quase toda a nossa organização aqui no Ocidente. O nome que eles deram para isso foi pensamento arborescente, que vem da palavra em latim para árvore. A ideia é simples. Tudo parte de uma única origem, um tronco, e vai se dividindo em categorias cada vez mais específicas, como galhos. E o que é mais interessante aqui é a lógica por trás disso tudo. Ele funciona com base na ordem em caminhos bem definidos e categorias separadas. Uma coisa não pode, de jeito nenhum, estar em dois lugares ao mesmo tempo. É tipo o sistema de pastas do computador, sabe? Um arquivo tem que estar numa pasta, que está dentro de outra e assim por diante. Não dá para colocar uma foto da festa de aniversário na pasta aniversários e ao mesmo tempo na pasta festas. Tem que escolher. É uma lógica de ou um ou o outro. Pois é, essa lógica do ou um ou o outro foi exatamente o ponto que Deleuze e Guattari questionaram. E para achar uma alternativa, eles não olharam para as estruturas que a gente vê, mas para aquelas que crescem escondidas, lá na biologia. Com essa provocação, eles convidam a gente a parar de olhar para as árvores e olhar, por exemplo, para caules subterrâneos, como o gengibre ou o bambu, que crescem para os lados, conectando tudo o que encontram pelo caminho. Bem diferente de uma árvore com um tronco central, um rizoma não tem começo nem fim. Ele só tem um meio, um entre, por onde ele cresce e se conecta. É um sistema totalmente aberto. Então, o ponto-chave é o seguinte: um rizoma se define por suas conexões dinâmicas. Qualquer ponto pode se ligar a qualquer outro, misturando coisas que não têm nada a ver. Ele não tem uma estrutura fixa, é pura capacidade de conexão sempre em movimento. E o mais doido, se quebrarem um ponto, ele simplesmente recomeça por outra linha. Lembra daquela foto da festa? No modelo do rizoma, ela não precisa ficar presa numa única pasta. Ela pode ter várias tags: aniversário, festa, família, 2025, tudo ao mesmo tempo. A foto passa a existir numa rede de conexões, fazendo parte de várias realidades sem precisar de uma categoria única. Beleza! Agora vamos botar esses dois modelos frente a frente, para ver como eles moldam o nosso mundo de jeitos completamente diferentes. A estrutura de um livro já mostra essa diferença de um jeito genial. O modelo da árvore é o livro clássico, que tem um caminho certinho do começo ao fim. O Rizoma é um livro que te convida a explorar, a começar por qualquer capítulo, em qualquer ordem. E essa mesma lógica vale para como a gente organiza o conhecimento. O pensamento em árvore é o que divide a medicina em especialidades: cardiologia, neurologia, cada um no seu quadrado. Já o pensamento rizomático vê o corpo como um sistema todo conectado, onde um problema no fígado tem a ver com o organismo inteiro. Até na biologia, a gente vê esses dois modelos funcionando juntos. A herança genética é uma árvore, linear. Mas um vírus que pula de uma espécie para outra, isso é um rizoma atravessando os galhos dessa árvore e criando conexões inesperadas. No fim das contas, a diferença fundamental é essa aqui. O pensamento da árvore é como seguir um caminho num mapa que já está pronto. Já o pensamento do rizoma é criar o próprio mapa enquanto se explora o território. Um é linear e binário, o outro é múltiplo e não linear. Tá, mas e aí? Qual é a grande sacada disso tudo? Por que essa distinção, que parece tão filosófica, é importante pra gente hoje? É bem tentador pensar assim, né? Simplificar a coisa. Botar um como bom e outro como ruim. Mas a realidade, como sempre, é bem mais complexa e interessante. Acontece que esse poder de conectar tudo com tudo não é bom por si só.
Uma célula de câncer, um vírus de computador, isso também é um rizoma. Ele quebra as estruturas que já existem, e as consequências podem ser péssimas. A mesma capacidade que leva à criatividade pode levar ao caos. A verdade é que os dois modelos convivem. A nossa experiência na internet é o exemplo perfeito disso. Navegar na web é algo totalmente rizomático. A gente pula de um link para o outro, de qualquer lugar para qualquer lugar. Só que tudo isso roda em cima de uma infraestrutura física, de cabos e servidores, que é totalmente arborescente. Ou seja, o rizoma precisa da árvore para poder existir. Então, para a gente fechar, os pontos principais são: existe nesses dois modelos, a árvore hierárquica e o rizoma em rede. O rizoma é sobre conexão, sobre redes abertas. E o mais importante, os dois são necessários. A ideia não é derrubar todas as árvores, mas sim perceber os rizomas que estão crescendo junto com elas, e dentro delas, abrindo um monte de novas possibilidades. Essa forma de pensar, então, não é só papo de filósofo. Ela é uma lente, uma ferramenta para a gente enxergar as conexões escondidas que estão moldando a nossa realidade, dos movimentos sociais até a tecnologia. E a pergunta que fica é: para onde essas conexões todas estão nos levando?